Oi, gente, eu estou de volta essa semana para contar mais uma história especial para vocês. E eu tenho escolhido as histórias à medida que eu vou pegando nos livros e relembrando as várias histórias que eu li na minha infância e na minha adolescência. E eu estou usando esse quadro como ampulheta do livro porque eu tenho exatamente esse tempo para contar a história para vocês. Então vamos lá na ampulheta do livro. A história dessa semana é um livro especial que eu estava arrumando a minha biblioteca. E eu li esse livro, ele foi lançado no Brasil, eu acho que tem uns 10 anos, mas eu li ele tem uns 6 a 8 anos. Quando eu passei no vestibular de medicina, eu reli novamente ele, porque eu queria ver, depois de estudar medicina, como estava o meu raciocínio clínico, porque todo livro, todo paciente tem uma história para contar, é sobre diagnóstico, sobre casos de médicos que não conseguiram solucionar, ou então levaram muito tempo para dar um diagnóstico. Doutora Liza Sanders, ela é uma médica que foi responsável pelo todo o programa do Dr. House. Então, aqueles episódios do Dr. House são todos baseados em casos reais. A doutora Liza, ela tem uma coluna no New York Times e ela, por exemplo, ela pega casos que não foram solucionados, que nenhum médico conseguiu diagnóstico, e ela na coluna, ela faz uma conexão no mundo, é uma conexão em pesquisa. E ela levanta médicos, acadêmicos do mundo inteiro para ajudarem ela a solucionar aquele mistério médico. E ela, atualmente, ela está fazendo uma série na Netflix, muito bom. Vocês verem lá na Netflix, Diagnóstico. Ela lançou, inclusive, outro livro, além desse, lançou Diagnóstico, mas ainda não foi lançado no Brasil. E eu vou falar de uma história muito intrigante que tem aqui. No Todo Paciente tem uma história para contar. Aqui não fala só sobre casos incríveis, ele também fala sobre o raciocínio. Porque mais ou menos tem uns 20 anos em que ela conta que foi publicado um artigo em que dizia que nos Estados Unidos, cerca de 98 mil mortes por ano eram porque os médicos tinham errado no diagnóstico. Então, ela começa a se preocupar como os médicos pensam, como os médicos eles conseguem montar um quebra-cabeça do raciocínio clínico. E ela faz o tempo todo questionamentos, principalmente porque ela lê um livro chamado Como os Médicos Pensam, e ela conta aqui que nós estamos num aparato enorme de tecnologia. Nós temos exames para tudo, mas ainda temos dificuldade em montar o quebra-cabeça e se adeter naquilo, na chave, como um detetive mesmo, que vai solucionar o problema do paciente. Hoje eu vou contar a história de uma jovem de 22 anos, Crystal Lessing. Ela foi ao dentista e nunca mais ela teve paz na vida. Depois que ela voltou para casa, ela começou a ter muita dor no corpo, febre e passou um mês no hospital. Até que, depois que ela passou 2 dias na UTI e já não tinha mais, digamos assim, solução para o caso dela, acontece realmente um milagre. Então, o que foi que aconteceu? Ela passa o mês inteiro com muita dor no corpo, com muita febre. Eu vou falar com os termos não técnicos, porque tem muita gente me assistindo que talvez não entenda. Por exemplo, quando eu falo hemorragia, que são sangramentos descontrolados. Então, ela tinha febre alta, ela tinha diarreia sanguinolenta, ela tinha muita dores no corpo, a pele amarelada, ela tinha, que a gente chama de icterícia, ela tinha também, como é que eu posso dizer, sangramentos descontrolados, que é hemorragia. E o que aconteceu é que ela passa o mês inteiro, todos os médicos do hospital fazem uma bateria de exames e ninguém consegue encontrar o diagnóstico. Porque, por exemplo, para a pele amarelada dela, fizeram vários exames do fígado, estavam todos normais. No fígado, nós temos, para quem não é da área médica que está assistindo, nós temos como se fossem umas enzimas em que elas fazem a marcação se está acontecendo alguma lesão hepática, que a gente chama de transaminases. Então, foi feito um exame das transaminases e estavam todas normais. Os rins dela estavam paralisados, então ela estava com falência renal. Foram investigar a questão do diarreia sanguinolenta.
E aí os médicos suspeitaram de Clostridium, de uma bactéria. E aí o que foi que aconteceu? Não conseguiram detectar a toxina da bactéria, apesar dela ter tomado vários antibióticos. Ela foi passada por várias transfusões sanguíneas e ela não conseguia coagular. Ela continuava com anemia. E aí suspeitaram que ela tivesse uma coagulação intravascular disseminada. Mas também não havia rastros dos fragmentos de feixes fibrosos na corrente sanguínea. Nenhum médico do hospital conseguiu descobrir. Os médicos do hospital começaram a ligar para outros médicos, amigos, e eles também não conseguiram descobrir. E saíram ligando para vários médicos do país inteiro. E nenhum médico conseguia descobrir. Só que a Crissolesse, ela estava se esvaindo já. E ela ia entrar em óbito. Ela tinha taquipneia, taquicardia. Ela estava perdendo já a vida, pressão baixa. Fizeram tudo que vocês possam imaginar. De vasopressores, de soro intravenoso. E, finalmente, chamaram um nefrologista. Deixa eu lembrar aqui do nome dele. Outra coisa importante. Fizeram exames de leucócito, hemácias, e as hemácias continuavam, a taxa de hemácia continuava muito baixa. E aí eles chamaram um nefrologista, porque os rins dela já tinham parado, e o nefrologista também não descobriu. E o nefrologista resolveu ligar para um colega. Só que esse médico, quando chegou perto da Cristal, ele se recusou a ler o prontuário. E ela e a mãe estavam já com fadiga, elas não queriam mais contar sobre o caso. E ele disse que não, ele disse, eu não vou ler o prontuário, eu quero que vocês me contem tudo. E elas se recusaram, ficaram dizendo, mas é muito mais fácil você ler o prontuário, porque já tem tudo. E ele novamente se recusa. Só que como a Cristal está muito fraca, ela não consegue mais falar muito sobre o caso dela. E aí a mãe toma e começa a contar tudo, do zero para ele. Ela não tinha nenhum caso de antecedente, nunca tinha tido aquilo na vida. Não tinham cirurgias prévias que ela tinha feito. Ela não tinha assim, envolvimento com drogas. Nada de antecedentes que pudesse levar o médico a pensar em outra coisa. Quando ele escutou a história inteira, ele teve vontade de ver os resultados dos exames. E aí ele pediu o prontuário e foi verificar o resultado dos exames. Mas antes, ele tinha um palpite. E antes de pegar o prontuário, sem nunca ter lido, ele tocou, mas ela tocou no corpo dela fazendo a palpação, mas ela sentia dor no corpo inteiro. Mas ele percebeu que na região do fígado, quando ele tocou, ela teve, digamos assim, sinalizou como é que eu posso dizer? Ela sinalizou que sentia muito mais dor quando ele apalpava o fígado, né? Deixa eu só ajeitar aqui rapidinho. E o importante dessa história é que ele já foi apalpar o fígado, mas ele já tinha um palpite, por isso que ele foi já direcionado. Mas mesmo com todo o palpite, ele não tinha o diagnóstico, porque ela sentia dor no corpo todo. E aí ele foi atrás do prontuário. Quando ele chegou no prontuário, ele viu que as transaminases estavam normais, tranquilo. Mas ele percebeu que durante toda a história clínica, os médicos estavam, na verdade, focados na diarreia sanguinolenta. Então, havia muita prescrição de antibióticos, havia muita preocupação com a bactéria Clostridium, mas a autora refere no livro que o médico, ele disse que, na verdade, o erro estava justamente aí. Era onde eles estavam colocando o foco. O foco da Cristal é que ela não coagulava. E onde estava esse problema? No fígado. E quando ele viu que as transaminases estavam normais, ele disse, elas estão normais porque o fígado ele não tem nenhum problema ou simplesmente porque não existe mais nenhuma célula hepática para ser destruída. Ele teve esse raciocínio a partir do palpite dele. Então, ele imaginou o seguinte, quando as lesões, quando as transaminases, elas estão normais, o fígado pode estar normal,
ou então o fígado, depois de já ter acontecido muita lesão hepática e destruído todas as células, as transaminases voltaram à taxa normal. Então ele pensou nessa possibilidade. E aí o que foi que ele fez? Ele lembrou que existia uma síndrome, uma doença, em que poderia entrar o palpite dele. E ele fez uma coisa muito bonita que eu vi aqui nessa história, é que ele foi na biblioteca. A autora fala nisso, que ele vai à biblioteca e ele vai realmente confirmar essa informação. E aí ele consegue descobrir que o palpite dele se encaixava justamente na doença de Wilson. O que é a doença de Wilson? Doença de Wilson é uma doença genética que você carrega, em que o seu fígado ele não consegue sintetizar o cobre. Então, cobre está dentro dos alimentos, numa dieta, e ela vai se acumulando dentro do seu organismo. E Cristal passou a vida inteira acumulando cobre. Principalmente, o cobre, ele acumulado no fígado, ele libera na corrente sanguínea e ele vai destruindo todos os outros órgãos. Principalmente as hemácias. E aí o que é que acontece? Ele não tinha, como já era madrugada, ele não tinha como fazer um exame para descobrir que a Cristal estava com excesso de cobre no sangue. Já era muito tarde. E o próprio laboratório do hospital não tinha esse tipo de exame para detectar. Mas ela tinha pouco tempo de vida. E é o que foi que ele fez? Naquelas altas horas da madrugada, ele lembrou que na doença de Wilson existe um sinal chamado, eu acho que é de Kayser-Fleischer. Eu acho que sinal de Kayser-Fleischer. Que é quando o cobre em excesso no organismo, ele começa a fazer anéis acastanhados, circundando a íris. E aí ele pegou o oftalmoscópio e foi verificar os olhos de Crystal Lessing e não conseguiu achar os anéis de cobre. E aí ele conseguiu convencer um amigo de madrugada a sair de casa e ver a Crystal, um oftalmologista. Quando ele chegou no hospital, ele relutante, achando que não era a síndrome a doença de Wilson, mas aí quando ele verificou os olhos da jovem, ele conseguiu encontrar, o oftalmologista encontrou os anéis de cobre, o sinal de Kayser-Fleischer. E naquela mesma madrugada, o médico ele chamou o helicóptero e transferiu a Crystal para o Hospital Presbiteriano de Nova York. Ela, pela gravidade do caso dela, ela ficou na frente como primeiro lugar na fila de transplante hepático. Na semana seguinte, assim que iniciou, a semana, ela foi submetida a transplante hepático e ela teve um final feliz. E eu achei muito interessante essa história. E a autora conta o tempo inteiro sobre foco, sobre história clínica, sobre raciocínio, sobre trabalhar como um detetive, sobre juntar realmente, como juntar essas peças do quebra-cabeça. E eu achei interessante que tem muita gente que se pergunta, mas por que isso desencadeou depois do dentista? O livro ele não fala, mas eu fui dar uma olhadinha na literatura, mas geralmente as pessoas que passam pelo procedimento dentário que ela passou e precisam, digamos assim, colocar o amálgama ele contém 30% de cobre. Então, assim, provavelmente você pode imaginar que, digamos assim, foi o estopim. Ela carrega cobre a vida inteira, não sintetiza, e talvez aquele momento em que ela passa por 2 procedimentos, dentários, assim, grandes. Então, talvez tenha sido, digamos assim, um estopim para ter desencadeado, digamos assim, que ela já não aguentava mais, receber cobre no corpo. Mas o que é mais importante dessa história é vocês conhecerem que os passos para montar mesmo, para se chegar a um diagnóstico. Ela fala muito sobre não quebrar etapas, ela fala muito sobre começar do zero como esse médico, a história clínica, e como você deve encontrar esse foco. Então, esse é um livro que vale muito a pena, fica a dica.